Hollywood brilha com a luz das estrelas, mas em suas sombras se escondem segredos que nem o melhor roteirista poderia inventar. Por trás dos refletores, dos aplausos e dos flashes das câmeras, foram tecidas algumas das traições mais impactantes da história. Porque se há algo que pode ser mais dramático do que um filme de Hollywood, é a vida real de quem os protagoniza. O que aconteceria se eu te dissesse que um dos galãs mais icônicos de todos os tempos manipulou um roteiro para ficar com a mulher que desejava, ou que uma atriz, adorada por milhões, foi praticamente banida de seu país por seguir os ditames de seu coração? E o que me diz de um casamento real, que acabou se transformando em uma história de conspirações, traições e vingança? O amor em Hollywood nem sempre é um conto de fadas, e a fidelidade é uma palavra que, para muitos, parece não existir em seu dicionário. Desde confissões que destruíram carreiras, até amores que desafiaram as regras da realeza, hoje te levaremos a um passeio pelas 10 infidelidades mais escandalosas da história do cinema. Pronto para descobrir os segredos mais bem guardados das estrelas? Te avisamos, depois disso, você nunca mais verá seus ídolos da mesma maneira. O segredo de Jack Nicholson. As luzes brilhavam sobre o palco, mas nos corredores escuros de Hollywood a verdade raramente permanecia oculta. Jack Nicholson, o eterno rebelde do cinema, tinha um relacionamento com a talentosa Anjelica Huston, um romance que parecia imune aos altos e baixos da indústria. Por mais de 2 décadas, o ator e a atriz compartilharam uma conexão eletrizante, cheia de momentos de paixão e desencontros. Mas sempre voltavam um para o outro. No entanto, tudo mudou no ano de 1990, quando Jack tomou uma decisão que o marcaria para sempre. Em um momento de sinceridade brutal, ele admitiu que esperava um filho com outra mulher, Rebecca Broussard, que, além disso, era 12 anos mais jovem que Anjelica. A notícia caiu como uma bomba sobre a atriz. Não importava quantas vezes Jack tentasse justificar sua vida desenfreada, a traição já estava consumada. Huston decidiu se afastar para sempre, deixando para trás não apenas uma história de amor, mas também a confiança que um dia teve nele. Mas o destino tinha preparado uma jogada ainda mais irônica para Nicholson. Rebecca, a mulher por quem ele havia arriscado tanto, acabou abandonando-o 3 anos depois. Sua relação não resistiu à pressão do escândalo e às diferenças que, pouco a pouco, se tornaram evidentes. Enquanto isso, Anjelica reconstruía sua vida. E encontrava o amor nos braços do escultor Robert Grant. Jack enfrentava a solidão e a certeza de que, talvez, tivesse perdido a única mulher que o amou pelo que ele realmente era, e não apenas por sua fama. Hollywood é um mundo onde os segredos raramente permanecem ocultos e onde a infidelidade não é um fenômeno novo. Mas a história de Nicholson e Huston é um lembrete de que até mesmo os homens mais carismáticos e poderosos podem perder tudo com uma única confissão. A lição era clara. Não havia papéis eternos, nem mesmo na vida real. Embora Jack Nicholson e Anjelica Huston tenham encerrado seu relacionamento em 1990, sua conexão perdurou ao longo dos anos. Em janeiro de 2025, durante os incêndios florestais em Los Angeles, Nicholson entrou em contato com Huston para se certificar de que ela estava segura, demonstrando que, apesar de sua história tumultuada, quando as coisas ficam difíceis, ele sempre está lá para ela. Ingrid Bergman e o escândalo que abalou Hollywood. A história de Ingrid Bergman não é apenas a de uma infidelidade, mas a de um país inteiro que se sentiu traído. Os Estados Unidos a consideravam a encarnação da perfeição na tela, até que seu romance com o diretor italiano, Roberto Rossellini, quebrou a ilusão. Era o ano de 1950, quando Bergman, no auge de sua carreira, trabalhou no filme Stromboli sob a direção de Rossellini. A atriz, casada com Peter Lindstrom, encontrou no diretor um homem com uma visão artística que a cativou além do cinema. O que começou como uma admiração mútua se transformou em uma paixão secreta, até que uma gravidez inesperada revelou a verdade. A notícia caiu como uma bomba em Hollywood e em todos os Estados Unidos.
A imagem de Bergman, até então impecável, ficou manchada para sempre. Um senador americano, Ed C. Johnny, chegou a chamá-la de uma ameaça para a moral da nação e propôs uma lei que obrigaria os filmes a obter licenças baseadas na vida privada de seus atores. Era um ataque direto à sua carreira e à sua liberdade como mulher. Incapaz de suportar a pressão, Bergman abandonou os Estados Unidos e se refugiou na Itália, onde se casou com Rossellini e teve 3 filhos com ele. No entanto, seu amor não resistiu às tensões e ao escrutínio público, e em 1957 o casal se divorciou. Anos depois, Hollywood lhe ofereceu um pedido de desculpas silencioso, concedendo-lhe um prêmio Oscar por sua atuação em Anastasia. Mas o dano já estava feito. Sua história ficou marcada não apenas como uma das infidelidades mais escandalosas, mas como um exemplo de como a sociedade julga com dupla moral as mulheres no cinema. Na meca do cinema, a lealdade do público podia desaparecer tão rápido quanto uma luz de neon se apagando na Sunset Boulevard. Cary Grant e sua jogada no set de filmagem. O cinema pode ser um reflexo da realidade, mas às vezes também se torna a ferramenta perfeita para reescrevê-la. Cary Grant sabia disso muito bem quando conheceu Sophia Loren durante as filmagens de Oseboat em 1958. Naquela época, Grant era casado com Betsy Drake, que não apenas tinha sido sua companheira de vida, mas também escreveu o roteiro original do filme. No entanto, quando Grant viu Loren, 23 anos mais jovem que ele, ficou completamente fascinado. Em um movimento que apenas um ator do seu calibre poderia executar, Grant alterou a produção. Ele descartou sua esposa do papel, que ela mesma havia criado, e colocou Sophia como protagonista. Um simples ajuste de elenco? De jeito nenhum. A decisão escondia um interesse pessoal. Grant queria Loren dentro e fora das telas. Mas a história não terminou como ele esperava. Sophia, que estava em sua própria jornada emocional, preferiu se manter afastada do escândalo e se casou com Carlo Ponti. O ator ficou com um filme de sucesso, mas com uma história de amor que nunca se concretizou. Anos depois, Sophia Loren revelou que, embora sentisse uma grande atração por Grant, seu coração pertencia a outro homem. Grant, por sua vez, continuou sua carreira como galã, mas nunca esqueceu a atriz que, pela primeira vez em sua vida, se recusou a sucumbir ao seu charme. Em Hollywood, onde tudo parece possível, até mesmo os ídolos do cinema podem receber um rotundo não. E isso foi, talvez, o que mais impactou Cary Grant nesta história. Embora por muito tempo se tenha especulado que Cary Grant havia pedido Sophia Loren em casamento durante as filmagens de Orgulho e Paixão, em 1957, a atriz italiana desmentiu esse fato em uma entrevista, esclarecendo que, embora Grant fosse um homem muito bonito e um ator maravilhoso, ele nunca pediu em casamento. Humphrey Bogart e seu romance proibido. No ano de 1944, Hollywood era um mundo onde as aparências eram tudo. Humphrey Bogart, um homem de 44 anos, já era uma estrela consolidada e estava casado com a atriz Maio Mezó, uma mulher com um temperamento tão explosivo quanto sua própria carreira. Mas tudo mudou quando ele conheceu uma jovem atriz chamada Lauren Bacall. Ela tinha apenas 19 anos, mas sua presença era magnética, sua voz grave e cativante, e seu olhar capaz de parar o tempo. O romance nasceu no set de Thor Heavy and Heavy Not. A química entre ambos era impossível de ignorar, mas a diferença de idade e a situação marital de Bogart os colocavam em uma posição difícil. No entanto, para eles, o amor não era algo que pudesse ser negado. Enquanto as câmeras capturavam sua paixão na tela, fora delas vivia-se uma história ainda mais intensa. Howard Hawks, o diretor do filme, não demorou a notar o que estava acontecendo e, segundo os rumores, tentou sabotar o relacionamento. Alguns diziam que ele estava com ciúmes da jovem atriz, enquanto outros asseguravam que simplesmente não queria que Bacall se envolvesse com um homem casado. Hawks ameaçou dizendo que arruinaria sua carreira se ela continuasse com Bogart, mas seu aviso não teve efeito.
o ator tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele deixou sua esposa e se casou com Bacall no ano de 1945. Seu relacionamento, ao contrário de muitos outros em Hollywood, não foi um simples capricho passageiro. Eles permaneceram juntos até a morte de Bogart em 1957, desafiando o destino que muitos acreditavam que os separaria. Apesar do escândalo inicial, seu amor se tornou uma das histórias mais icônicas da indústria. Bacall não foi apenas sua esposa, mas também sua companheira de vida, sua melhor amiga e a pessoa que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Em Hollywood, onde os relacionamentos costumam desmoronar com a mesma rapidez com que surgem, o deles foi a exceção. Johnny Cash e seu amor entre acordes proibidos. Johnny Cash era um homem de promessas. Prometia amor eterno em suas canções e fidelidade em seu casamento, mas a realidade de sua vida contava outra história. Na década de 50, enquanto sua carreira como cantor decolava, também decolava seu relacionamento com June Carey. Mas havia um problema. Ele já era casado com Vivian Liberto, a mulher que esteve ao seu lado desde antes da fama bater à sua porta. A atração entre Johnny e June era inegável. Compartilhavam palcos, compunham juntos e se entendiam de uma forma que ia além das palavras. No entanto, não foi um amor fácil. Cash estava preso em uma espiral de dependência de drogas e álcool, o que o levou a se distanciar cada vez mais de sua esposa e de suas 4 filhas. A infidelidade não demorou a se tornar um segredo aberto. Finalmente, no ano de 1966, Vivian pediu o divórcio. Seu casamento estava quebrado e não havia como repará-lo. Apesar da controvérsia, Johnny e June continuaram com seu relacionamento, mas nem tudo foi um conto de fadas. June, ciente dos demônios internos de Johnny, o rejeitou várias vezes antes de aceitar estar com ele, oficialmente. Foi em 1968 quando, no meio de um show, Johnny Cash fez algo inesperado. Diante de uma multidão, ele se ajoelhou e pediu a June Carey que se casasse com ele. Foi um momento lendário, não apenas para a música country, mas para a história dos romances em Hollywood. Ela aceitou e juntos viveram uma vida cheia de altos e baixos, mas marcada por um amor inquebrantável. Eles estiveram juntos até o último dia. Quando June morreu no ano de 2003, Johnny não conseguiu suportar a perda e faleceu apenas 4 meses depois. Sua história é um testemunho de que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados, embora o preço de encontrá-lo seja alto. O pedido de casamento de Johnny Cash a June Carey ocorreu em 22 de fevereiro de 1968, durante um show no London Gardens em Ontário, Canadá. Enquanto interpretavam seu famoso dueto Jackson diante de 7.000 pessoas, Cash aproveitou o final da música para perguntar a June: "Você se casaria comigo?" Ela aceitou, emocionada, e o casal se casou em 1º de março de 1968 em Franklin, Kentucky. O filho secreto de Arnold Schwarzenegger. Os heróis de ação na tela raramente são os heróis da vida real. Arnold Schwarzenegger, o homem que conquistou Hollywood e depois a política como governador da Califórnia, tinha um segredo que escondeu por mais de uma década. E não era qualquer segredo. Era um filho. Durante anos, Arnold foi casado com Maria Serriber, membro da influente família Kennedy. Juntos, pareciam o casal perfeito. Ele, um ícone do cinema de ação. Ela, uma mulher de classe e educação impecável. Mas o que Maria não sabia era que, em 1997, seu marido tinha tido um filho com Mildred Baena, sua empregada doméstica. Por mais de 10 anos, Schwarzenegger manteve a verdade nas sombras. Joseph, o menino nascido dessa relação, cresceu sem conhecer sua verdadeira identidade. No entanto, com o tempo, as semelhanças físicas entre ele e Arnold se tornaram impossíveis de ignorar. Os rumores começaram a circular e, finalmente, em 2011, o próprio Schwarzenegger decidiu confessar tudo. Maria ficou devastada. Não apenas pela infidelidade,
mas porque Arnold havia convivido com seu filho ilegítimo na mesma casa, onde criava sua família. Legítima. A traição era dupla. Não houve forma de reparar o dano e Maria pediu o divórcio imediatamente. Após a verdade, Arnold tentou reconstruir a relação com seu filho Joseph. O jovem, longe de rejeitar seu pai, decidiu abraçar seu legado. Hoje em dia, ele é um entusiasta do fisiculturismo, segue os passos de seu pai no mundo do fitness e começou a se aventurar na atuação. Para Schwarzenegger, a queda de seu casamento não foi apenas uma lição de vida, mas um lembrete de que, mesmo os homens mais poderosos, podem perder tudo com um único erro. Em Hollywood, a vida privada não é tão privada, e os segredos sempre encontram uma maneira de vir à tona. Ed Pescador. Traição entre amigos e amantes. Na década de 50, o mundo do espetáculo era um terreno fértil para escândalos sentimentais, mas poucos conseguiram abalar Hollywood como o triângulo amoroso entre Ed Fisher, Debbie Reynolds e Elizabeth Taylor. O que começou como um relacionamento de conto de fadas entre o cantor e a atriz, favorita dos Estados Unidos, terminou em um dos dramas mais comentados da época. Ed Fisher e Debbie Reynolds eram o casal perfeito aos olhos do público. Belos, talentosos e com uma família em crescimento, pareciam ter tudo. Mas quando a tragédia tocou a vida de Elizabeth Taylor, tudo mudou. Seu marido, o produtor Mike Todd, faleceu em um trágico acidente aéreo, deixando-a devastada. Em sua dor, Elizabeth encontrou consolo em Fisher, que, a princípio, apenas tentava apoiá-la como amigo. O problema foi que o consolo se transformou em paixão, e a paixão em um caso secreto. Durante meses, Debbie Reynolds desconhecia o que acontecia pelas suas costas, até que o destino a confrontou com a verdade da pior maneira possível. Uma noite, suspeitando que algo não estava bem, decidiu ligar para sua amiga Elizabeth para buscar companhia, enquanto Ed estava em turnê. O que não esperava era que fosse o próprio Fisher quem atendesse o telefone, revelando a traição. A notícia explodiu nos tabloides. A imagem de Reynolds, a esposa traída, contrastava com a de Taylor, agora apontada como a ladra de maridos de Hollywood. Ed Fisher, sem hesitar, deixou Debbie e correu para os braços de Elizabeth, com quem se casou no ano de 1959, apenas dias depois de seu divórcio ser oficial. No entanto, o destino ainda tinha outra lição para Fisher. Seu amor com Elizabeth não foi eterno. Anos depois, Taylor o abandonou por Richard Barton, deixando Ed sem esposa e sem a reputação que um dia teve. Enquanto isso, Debbie Reynolds se tornou uma lenda de Hollywood e construiu uma nova vida. Fisher ficou marcado como o homem que arriscou tudo por uma paixão fugaz. O escândalo não só redefiniu a maneira como a imprensa cobria a vida das celebridades, mas também deixou claro que, em Hollywood, a traição podia mudar tudo em um piscar de olhos. Antes do escândalo, Ed Fisher e Debbie Reynolds eram amigos próximos de Elizabeth Taylor e seu marido, Mike Todd. Na verdade, Reynolds foi dama de honra no casamento de Taylor e Todd, enquanto Fisher foi o padrinho. Após a morte de Todd em um acidente aéreo, Fisher consolou a viúva Taylor, o que eventualmente levou ao romance controverso. Anos mais tarde, Reynolds e Taylor reconciliaram sua amizade durante um encontro casual em um cruzeiro, deixando para trás as desavenças do passado. Elizabeth Taylor. Um amor que desafiou Hollywood. Se a história de Elizabeth Taylor com Ed Fisher foi um escândalo, o que veio depois superou qualquer expectativa. Seu amor com Richard Barton não apenas escandalizou a indústria, mas também redefiniu o que significava um romance midiático em Hollywood. Era o ano de 1963 quando Taylor e Barton se conheceram no set de Cleópatra. Ela, naquele momento, ainda estava casada com Fisher, enquanto Barton tinha seu próprio casamento com Saville Williams. No entanto, a química entre eles era inegável. E não demorou muito para que as câmeras captassem momentos íntimos entre os dois fora das filmagens.
O Vaticano, em uma rara intervenção, condenou publicamente sua relação, chamando-a de uma vagância erótica que desonrava a instituição do casamento. Os paparazzi o seguiam por toda parte, documentando cada olhar, cada carícia, cada beijo roubado em meio ao escândalo. Mas nem as críticas nem a pressão da imprensa interromperam sua história. Elizabeth Taylor e Richard Barton deixaram seus respectivos parceiros e se casaram no ano de 1964. Sua relação foi tão apaixonada quanto caótica. Eles se amavam com a mesma intensidade com que discutiam, e suas constantes brigas se tornaram material para os tabloides. Barton, ciente da fascinação do público por sua história, costumava presentear Elizabeth com joias extravagantes, incluindo o famoso diamante Taylor Barton. Uma pedra de 68 quilates que se tornou um símbolo de sua relação. Mas nem todo o brilho do mundo pôde evitar o inevitável. No ano de 1974, o casal se divorciou. O surpreendente é que, 2 anos depois, eles se casaram novamente. Era como se não pudessem viver juntos nem separados. No entanto, seu segundo casamento durou apenas 1 ano, antes de finalmente seguirem caminhos separados. A história de Taylor e Barton ficou gravada na história como uma das relações mais icônicas de Hollywood. Um lembrete de que o amor e o escândalo muitas vezes andam de mãos dadas na meca do cinema. Johnny F. Kennedy e Marilyn Monroe. Romance ou mito? Algumas histórias de infidelidade são confirmadas com provas contundentes. Outras, por outro lado, são alimentadas por rumores, olhares e sussurros. A suposta relação entre o presidente John F. Kennedy e Marilyn Monroe é uma dessas histórias que, embora nunca tenha sido totalmente comprovada, continua fascinando o mundo até hoje. Tudo começou com uma festa em Palm Springs. No mês de março do ano de 1962, disse que Marilyn e JFK passaram uma noite juntos na casa de Bing Crosby, em um encontro que acendeu as especulações sobre um possível romance. Mas a imagem que selou sua história na memória coletiva ocorreu meses depois, em 19 de maio, quando Monroe cantou seu lendário Happy Birthday, Mr. President. Com um vestido justo que parecia estar pintado sobre sua pele, a loira mais famosa do mundo. Ela dedicou uma versão sensual da canção de aniversário ao presidente diante de milhares de convidados no Madison Square Garden. Foi um momento carregado de tensão, de insinuações, de mensagens ocultas que só eles pareciam compreender. Os rumores sobre seu relacionamento se multiplicaram. Dizia-se que Jack Kennedy estava ciente de tudo, mas que decidiu olhar para o outro lado para proteger a imagem de seu marido. Outros asseguravam que Marilyn também havia tido encontros com Robert Kennedy, o irmão do presidente, e que a combinação de ambos os segredos acabou se tornando uma bomba relógio. O que é um fato é que, apenas 3 meses após aquela icônica apresentação, Marilyn foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles. Oficialmente, seu falecimento foi declarado como uma overdose. Mas muitas teorias conspiratórias asseguram que ela sabia demais e que sua morte não foi acidental. O suposto romance entre Kennedy e Monroe nunca foi provado com documentos ou testemunhos irrefutáveis, mas também não foi totalmente descartado. Com o passar dos anos, a história se tornou uma lenda que continua alimentando documentários, livros e filmes. Talvez nunca saibamos a verdade absoluta, mas uma coisa é certa. Se algum dia existiu um amor entre eles, ficou selado no mistério para sempre. Em novembro de 2024, a atriz Shirley MacLaine afirmou em seu livro The Wall of Life, Pictures and Stories from this Marvelous Lifetime, que Marilyn Monroe teve encontros íntimos com John F. Kennedy e seu irmão Robert, na mesma noite em que interpretou Happy Birthday, Mr. President, em maio de 1962. Essas declarações Essas declarações sobre a natureza da relação entre Monroe e os irmãos Kennedy. Frank Sinatra. Entre a música e a traição. Frank Sinatra não foi apenas um ícone da música, mas também um homem cujo charme ultrapassava os palcos. Com sua voz, conquistou milhões, mas com seu coração inquieto,
quebrou mais de um amor. No ano de 1943, enquanto estava casado com Nancy Barbato, sua namorada de infância e mãe de seus filhos, seu caminho se cruzou com a radiante Ava Gardner, uma das atrizes mais deslumbrantes de sua geração. Seu primeiro encontro ocorreu em um clube noturno, onde Sinatra ficou tão impactado pela beleza de Ava que não pôde evitar exclamar: "Vi Jesus! Você ficou ainda mais linda desde a última vez que te vi." Desde esse momento, a atração entre eles se tornou um jogo perigoso. Sinatra, ainda casado, não conseguiu resistir ao magnetismo de Gardner e logo começaram a se encontrar em segredo. A relação entre Frank e Nancy já era tensa devido aos constantes rumores de infidelidade, mas o escândalo atingiu seu ponto máximo quando a imprensa começou a falar de seu caso com Ava. Finalmente, no ano de 1951, Sinatra tomou uma decisão radical. Deixou Nancy e se casou com Gardner. Mas o que parecia um final feliz, logo se transformou em um turbilhão de emoções. A relação entre Frank e Ava era marcada pela paixão descontrolada, brigas e desconfiança. Sinatra, com sua fama de mulherengo, não demorou a cair em velhos hábitos. E Ava, com seu espírito indomável, também não era do tipo que perdoava com facilidade. Eles se amavam, mas também se destruíam mutuamente. Para Sinatra, perder o Ava foi devastador. No ano de 1957, o divórcio foi inevitável. Dizem que o cantor nunca superou completamente seu amor por Gardner e que seu coração sempre lhe pertenceu, embora nunca tenham conseguido encontrar estabilidade juntos. Após a separação, Sinatra continuou com sua vida amorosa e se casou mais 2 vezes, mas sua história com Ava Gardner ficou como um testemunho de que o amor e a traição às vezes andam de mãos dadas no mundo das celebridades. Príncipe Charles e Princesa Diana. Infidelidade na realeza. As histórias de amor e traição em Hollywood podem abalar a indústria, mas nenhuma comparação é suficiente quando se trata da monarquia britânica. O casamento do príncipe Charles e Diana Spencer começou com a promessa de um conto de fadas, mas acabou se tornando uma tragédia que o mundo inteiro observou atentamente. Desde o início, havia sinais de que algo não estava bem. Dizia-se que Charles nunca deixou de amar Camilla Parker Bowles, uma mulher com quem ele havia mantido um relacionamento antes de se casar com Diana. No entanto, as regras da realeza determinavam que Camilla não era uma opção adequada para se tornar princesa, e assim foi como Diana se tornou a escolhida. O que o público não sabia era que, em segredo, Charles e Camilla nunca deixaram de se ver. No ano de 1992, a verdade veio à tona quando gravações telefônicas foram vazadas, revelando seu relacionamento clandestino. Uma das conversas, conhecida como Camilla Gatti, deixou claro que seu vínculo ia muito além de uma simples amizade. Diana, por sua vez, não demorou a tomar o controle da narrativa. Em uma entrevista televisiva no ano de 1995, quando o entrevistador perguntou sobre a relação entre Charles e Camilla, ela respondeu com uma frase que ficou gravada na história. "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado." Mas Diana não foi apenas a vítima nesta história. Durante seu casamento, ela também teve seus próprios romances, sendo o mais conhecido que teve com James Hewitt, um oficial de cavalaria britânico. Sua relação foi intensa, embora tenha terminado quando ele foi enviado para a Guerra do Golfo. No ano de 1996, o divórcio de Charles e Diana foi oficial. No entanto, a história não terminou aí. Um ano depois, Diana faleceu tragicamente em um acidente automobilístico em Paris, deixando o mundo chocado. Charles, por sua vez, continuou seu relacionamento com Camilla e, no ano de 2005, finalmente se casaram, encerrando um capítulo de um dos maiores escândalos da realeza. O romance proibido entre Charles e Camilla se tornou um dos mais comentados da história moderna. E a figura de Diana continua sendo lembrada como a princesa que desafiou as normas e expôs os segredos da monarquia. Em 9 de abril de 2005, o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles se casaram em uma cerimônia civil na prefeitura de Windsor, seguida de uma bênção religiosa na capela de São Jorge do Castelo de Windsor. A cerimônia civil contou com a presença de apenas 28 pessoas, incluindo familiares próximos.
Enquanto a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip não estiveram presentes nesta parte do evento, eles compareceram à bênção religiosa posterior.